Bem-vindos ao programa Brasil Seguro. Eu sou Alberto Pfeiffer, o seu anfitrião, que estará todas as semanas com vocês para tratarmos de temas ligados à segurança, à percepção de segurança, à diminuição da sensação de medo e aos aspectos ligados a isso para a população brasileira em geral. Criminalidade, sistema de defesa, os temas ligados ao urbanismo, também aspectos ligados à segurança no meio rural. Enfim, a ideia do programa é compartilhar com o público, compartilhar com vocês todos os aspectos ligados à segurança, à percepção de segurança, à sensação de segurança. Nós vivemos numa sociedade na qual, invariavelmente, nos defrontamos com situações de risco, de medo, de preocupação. A ideia desse programa é trazer informação, dados, ciência, para que a gente possa lidar com os temas de segurança de uma maneira pragmática, de uma maneira serena, de uma maneira compenetrada, séria, nos ajudando como população a enfrentarmos a questão da segurança e também atuarmos com o poder público, com as autoridades, para melhorarmos nas nossas comunidades essa sensação. Este programa é parte de um projeto acadêmico do Grupo de Análise de Estratégia Internacional, Defesa, Segurança e Inteligência, o DSI, ligado à Escola de Segurança Multidimensional, a ESEM, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, a USP, com apoio do Instituto de Estudos Avançados, o IEA, da USP. Nós estamos na IPTV, no canal 579, banda KU, canal 23, a nova parabólica Sky. Também temos a transmissão pelo Instagram e pelo YouTube por meio do IPTV Oficial. A IPTV é uma emissora que já está disponível em mais de 12 milhões de domicílios por todo o Brasil, alcançando mais de 36 milhões de espectadores, e você é um deles. Nesse sentido, nós temos um público muito amplo, espalhado por toda a nossa enorme nação, mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, o Brasil é um dos 5 maiores países do mundo, e lidar com segurança num país dessas dimensões continentais não é uma tarefa simples nem trivial. Por isso nós vamos iniciar esse programa, que terá frequência semanal, e contamos com a sua participação, inclusive pelos canais que foram citados aqui, IPTV Oficial, no Instagram e no YouTube, ali poderão interagir com o programa. Para iniciar as nossas atividades, nós convidamos o Coronel José Vicente da Silva, que é uma autoridade no tema da segurança pública, tendo atuado na Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde é coronel reformado, tendo sido secretário nacional de Segurança Pública e consultor do Banco Mundial para a Polícia da África do Sul. Foi professor da Academia da Polícia Militar, com mestrado profissional na PM. É membro do Conselho da Escola de Segurança Multidimensional, a ESEM, da USP, e do Conselho do Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial. O professor, posso dizer assim, José Vicente da Silva, é mestre em Psicologia Social pela USP e tem uma trajetória de décadas, mais de 40 anos atuando na segurança pública, seja fardado como membro da corporação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na qual alcançou o maior ranqueamento, coronel, e pela qual se reformou, seja por meio de atividades de consultoria, de atividades de docência e das atividades ocupando cargos públicos, como mencionado, secretário nacional de Segurança Pública. José Vicente, muito obrigado por se juntar a esta nossa iniciativa do programa Brasil Seguro. Tenho certeza que você representará muito do que para o nosso público significa a sensação de segurança, a percepção de segurança, e eu creio que seja por aí onde nós poderíamos começar a nossa conversa. O que é segurança? Como o público percebe segurança? Quais são os fatores que têm a ver com a sensação de segurança? Porque, às vezes, criminalidade não se traduz na percepção de segurança. Casos em que índices de criminalidade baixos
mesmo assim a população percebe insegurança, sente medo, tem temor. Vamos falar um pouco sobre segurança? É insegurança também, né? Professor Alberto, obrigado pelo convite, estar participando desse trabalho inaugural aqui da IPTV. É sempre uma iniciativa importante levar o debate dessas questões para a população, que muitas vezes está carecendo um pouco mais dessas análises a respeito daquilo que é do seu dia a dia. O Brasil tem um problema sério de segurança pública, os indicadores de variadas pesquisas, então, vários institutos de pesquisa têm mostrado que há uma percepção de insegurança. Quando se pergunta, você tem medo de sair à rua à noite? Normalmente 2/3 da população, seja no Nordeste, que é muito mais violento, seja no Sudeste menos violento, a percepção é praticamente a mesma. É interessante observar que a palavra segurança vem do latim, duas palavrinhas. Eu tive latim no ginásio, né, nos velhíssimos tempos, 2 anos de latim, mas não aprendi lá isso. Aprendi depois a palavra securi, que quer dizer aproximadamente sem medo. Eu costumo dar um exemplo do que é a sensação de medo da gente estando nas ruas, o medo da gente sentir vulnerável a uma ação de um bandido, digamos assim, contra a gente. Nós temos 2 Praças da Sé aqui na capital paulista. Como 2 Praças da Sé? Temos uma, não, na verdade 2. Uma em que você se sente inseguro e o outro que você sente segurança. Ou seja, a segurança nem faz parte das suas preocupações estando ali. Estou falando da Praça da Sé, superfície dela, vamos imaginar 9 horas da noite, apesar da iluminação, tem um guarda metropolitano por ali, mas a gente não se sente confortável. Mas se você descer a escada rolante para o metrô, ali 15 metros abaixo, você sente uma outra situação, onde a percepção da insegurança não passa pela sua cabeça. Porque ali é iluminado, é um lugar limpo, o lugar tem muita ordem, a câmera de vigilância, etc. Então você anda tranquilamente por ali. E um sujeito, um malfeitor, que vai fazer coisas erradas, ele se sente desconfortável naquele ambiente. Esse é um outro aspecto curioso, como é que o ambiente, de alguma maneira, ele influencia a conduta das pessoas que estão ali. Você sai do lugar que você sente medo, passa por um outro que você não sente. Eu passei 2 semanas na Espanha, mais 2 semanas em Portugal, recentemente, há um mês atrás, e segurança não é um problema para a gente que está na rua qualquer hora da noite, em qualquer lugar. Aí é uma percepção, portanto, desse fator segurança. Mas há uma questão interessante, nós estamos falando de Brasil. O Brasil é uma multiplicidade de realidade, de segurança, muito variada. Nós temos padrões de segurança praticamente europeus em São Paulo, Santa Catarina, um pouquinho menos ali, Minas Gerais, Distrito Federal, avançando um pouquinho agora para Mato Grosso do Sul, algumas experiências interessantes indo bem, e logo no pelotão atrás está vindo ali Paraná, Rio Grande do Sul, mas em compensação nós temos situações dramáticas em todos os estados do Nordeste, onde os indicadores de violência, indicador quer dizer o seguinte, quantas pessoas são assassinadas a cada grupo de 100 mil habitantes? Esse é o indicador básico para a violência, para a criminalidade, para a segurança. Sim. Assassinatos por 100 mil habitantes, homicídios por 100 mil habitantes. Quantas mortes violentas? Mortes violentas. É como um termômetro que a gente usa. Pera, você vai no consultório, primeiro vê a sua temperatura. Se a temperatura estiver muito elevada, tem algum problema a ser verificado. Morte violenta é a morte causada por alguém. Alguém usa de violência... Morte intencional. Intencional, tá. Porque aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, nós temos mais mortes no trânsito do que mortes assassinadas. Mas morte no trânsito não é uma morte violenta, a não ser que o auto seja usado como arma. Sim, é uma morte violenta não intencional. Aí não entra nesse indicador. Não, as pessoas morrem do mesmo jeito. Claro. Mas é um detalhe até curioso, porque as mortes no trânsito aqui em São Paulo são 23 vezes maior do que mortes de assalto. Você morre de medo de assalto, não de morrer no trânsito. Essa é uma das curiosidades dessa estatística que nós temos. Mas certamente as pessoas não se sentem 23 vezes mais inseguras no trânsito em comparação a serem vítimas de homicídio, né? Porque o grande medo que a gente tem, na verdade, é de sofrer uma lesão fatal.
Mas aí vem uma questão interessante, a questão do medo. Eu vi um trabalho muito bem feito no Mark Warden, um professor da Universidade do Texas, que ele, através de uma série de pesquisas, as pesquisas aconteceram aqui no Rio e São Paulo também. A pesquisa foi feita no Brasil também. Pesquisa feita, um pesquisador nosso, tá. Túlio Cani, fez há mesma 20 metodologia. anos atrás, metodologia, tá. A quantidade de vezes que aparece reportagens sobre violência nos principais órgãos de mídia que nós temos, né? E o que se aparece é o seguinte: os crimes mais raros, os crimes violentos são os mais raros, na verdade. Uhum. São Paulo tem cerca de 2.000 mortes violentas por ano, o estado de São Paulo, tá. Mas são 3 milhões de registros criminais por ano no estado. Então nós temos no estado de São Paulo, um estado que tem 43 milhões de habitantes, 2.000 assassinatos, mortes violentas por ano. Sim. E 3 milhões de registro de crimes. Os mais registro variados. É boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência. Tá. Fui assaltado, teve boletim de ocorrência só de crime. Houve uma fraude na internet, roubaram meu celular. Todo esse tipo de crime, São Paulo chega a 3 milhões de registros. Né? Isso é uma constatação que todos os estados têm. Mas um detalhe interessante, eu estava recentemente na cidade da capital do Tocantins, em Palmas, há uns 6 meses atrás, e estava passando uma reportagem sobre uma ação violenta na periferia aqui de São Paulo. E eu percebi, era um restaurante tomando um café pela manhã, era um programa matinal noticiário, as pessoas estavam assustadas. Com a notícia do crime em São Paulo. Do crime em São Paulo. Na televisão, em Palmas do Tocantins. 2.000 quilômetros dali. Tá. Né? Isso, o nosso noticiário vem com essas notícias, tem aquele horário que vem as violências do dia, de todos os lugares. Né? E o que nós percebemos é que o noticiário, e aí o Mark Ward, professor do Texas, ele registra isso, que o principal fator indutor da percepção de medo é a notícia da imprensa, o tratamento que a imprensa dá para os fatos violentos. Tá. Aproximadamente 20% apenas da formação da sensação de medo que nós temos vem da experiência nossa ou das pessoas do nosso relacionamento que foram assaltadas, etc. O resto vem essa informação, essa ducha de informação de violência que aparece para a gente. Esses fatos violentos são mais raros, felizmente. Mas mesmo assim, isso não exime as autoridades de mostrar o seu trabalho para a prevenção dessa violência no nosso dia a dia. Né? E um aspecto interessante, inclusive, professor, é que desses 3 milhões de registros aqui no estado de São Paulo, registros criminais, tem muitos registros não criminais que chegam na polícia também, né? Desapareceu uma pessoa, etc. Mas desses 3 milhões, vem a mentalidade seguinte: mas quanto está vinculado ao crime organizado? Nós estamos ouvindo falar muito, quando falamos em segurança pública, do crime organizado. O presidente da República, o presidente Lula, recentemente convidou todos os governadores, compareceram 13 lá para discutir medidas para o enfrentamento do crime organizado, que é um outro capítulo para debater um outro momento aqui. Vamos dar uma pincelada nele. Mas desses 3 bilhões de registros, quanto que pode estar vinculado ao crime organizado? Essa foi uma pergunta que eu fiz para o chefe do Centro de Inteligência da Polícia Militar há 2 anos atrás. Né? Aí fala PCC, Comando Vermelho, essas siglas todas que vêm aparecendo no noticiário. E diz o seguinte: olha, não temos nem 5 a 10%, se muito, desses 3 milhões está vinculado ao crime organizado. Se bem que isso vai aparecer na investigação, né, muitas vezes. Sim, mas é o que acontece. Nós temos mais de 100 mil roubos de veículos por ano aqui no estado de São Paulo. Metade deles o criminoso abandona. Ele rouba o carro para fazer alguma safadeza, ou praticar um outro crime. E abandona logo em seguida. Metade ele abandona. O PCC está ligado a isso? O Comando Vermelho? Nós temos no estado de São Paulo cerca de 500 mil roubos e furtos de telefone celular. Será que o grande crime organizado está preocupado em roubar celular na esquina? Zé Vicente, você falava que uma parte pequena das notícias de crime, cerca de 3 milhões por ano, de boletins de ocorrência ligados a crimes registrados no estado de São Paulo, podem ser atribuídos ao crime organizado. E dizia que uma boa parte dessas atividades que às vezes parecem ligadas ao crime organizado são apenas movimentos esporádicos, iniciativas oportunistas de criminosos. Por exemplo, o roubo de um carro.
Muitas vezes o criminoso rouba um carro e abandona o carro dali a algumas horas e usa aquilo para alguma outra atividade. Roubo de celular, não necessariamente ligado ao crime organizado. Poderia explorar um pouco mais isso para nós termos uma melhor informação sobre a ligação do crime organizado com a percepção de segurança pública. Até porque há uma hipótese bastante discutível de que onde há crime organizado, há uma organização da atividade criminosa e uma contenção da violência excessiva, porque não é de interesse do crime organizado que a população se apavore e se insurja contra a ação criminosa, chamando a atenção das autoridades. Essa é uma hipótese plausível ou ela deve ser descartada? Eu descartaria. Não tem criminoso bonzinho, né? Nós estamos assistindo recentemente à prisão de um membro lá daquele grupo de bicheiros do Rio de Janeiro, suspeito de ter mandado executar um outro, que era acho que era um genro do Castor de Andrade, uma grande figura do crime organizado, que é um crime organizado, e há um histórico de muita violência ali. Então não tem criminoso bonzinho. Ele pode até cercear alguns excessos, que não interessa. Nós temos algum grupo do Rio de Janeiro, por exemplo, que estão vinculados, inclusive, a uma facção com uma cobertura supostamente evangélica, que eles não admitem outras religiões ali na área deles. Chama até aquela área de conjunto de Israel, né? Essas coisas que acontecem, mas não tem bonzinho. Ele manda matar quem é um desafeto, quem não está de acordo com quem descumpriu as suas normas criminosas. Então, não existe essa história de criminoso bonzinho. Quer dizer, essa ideia de que onde o crime organizado se estabelece e provê serviços públicos para a população, num formato paralelo ao do Estado, por exemplo, dizendo aqui tem uma regra do crime, quem desobedecer, nós puniremos. Isso faz com que a população fique mais ordeira. Isso é uma grande ilusão. É uma ilusão. Porque no fim do dia, o crime vai se voltar contra a população. Sim, porque esses casos, o crime organizado, a gente imagina aquele tipo mafioso, aquele chefão. Na verdade, o que nós percebemos é que existe uma variedade muito grande de expressões do crime organizado no Brasil. Nós temos uma Secretaria Nacional de Políticas Penitenciárias que ela pediu para os estados mandar algumas informações a respeito do crime organizado nesses territórios estaduais. Eles contabilizaram mais de 80 facções. 80 facções por todo o Brasil. Por todo o Brasil. Tá. No Rio de Janeiro são 3 dominantes, né? O Comando Vermelho, o primeiro Comando Puro, Amigo dos Amigos, e eles vivem se digladiando. Agora, só uma coisa, o crime organizado, quando a gente pensa em facção, a gente pensa numa estrutura razoavelmente ampla, que tem pretensões ao longo do tempo de estabelecer certas práticas por meio de atividades criminais que vão lhes redundar em ganhos econômicos e sociais, né? Controle de população e auferir lucro daquilo. Agora, o crime organizado não é só a facção, a quadrilha. Às vezes é uma organização específica para uma atividade criminal. Então a gente pode pensar no crime organizado como um largo espectro. Nós podemos pensar, falo isso para a população entender um pouco mais, no crime organizado que coage autoridades estatais, né? Então, um crime organizado que tenta fazer o que se chama da captura do Estado, o crime organizado que está à margem do Estado. Tudo isso é importante a população saber, porque hoje aparece muito a ideia da sigla da facção, o nome da facção, como se fossem times, equipes, né? Isso facilita o entendimento da população. Tem o PCC, tem o Amigos dos Amigos, tem o Comando Vermelho, tem o terceiro Comando Puro e coisas do tipo. Mas o crime organizado é uma coisa muito mais ampla, né? E ele, em geral, atua, muitas vezes, em cooperação, eu diria, numa estrutura verticalizada. O Comando Vermelho, o terceiro Comando Puro e o Amigos dos Amigos disputam território no Rio de Janeiro. Mas eles corrompem as mesmas autoridades, quando precisam de favores do Estado. Isso é uma informação correta ou... É correto, assim, o que nós temos observado no Brasil é uma certa mistura de crime, temos 80 facções, muitas delas, a maioria delas são quadrilhas, que atuam em alguns territórios. Tem o bonde do maluco, tem uns nomes muito estranhos nesses 80, você pode imaginar os apelidos que eles se colocaram.
Mas o que nós observamos é que nós temos poucos grandes grupos do efetivo crime organizado. O crime organizado tem território, geralmente. Tá? Quando ele avança muito, ele começa a ganhar território em âmbito nacional e começa a ter relações internacionais. Como Que é o caso do PCC hoje, PCC aqui, do Comando e o Vermelho. Comando Vermelho, que são as duas grandes facções de âmbito nacional. Essas são as duas grandes facções nacionais que hoje são internacionalizadas. Sim. O que elas têm? Elas têm um comando todo hierarquizado, com funções. Você tem gente que arrecada dinheiro, você tem, portanto, uma contabilidade sofisticada, você precisa de relações internacionais para comprar droga. A maconha no Paraguai, a cocaína na Bolívia, no Peru, na Colômbia. Para ter acesso às armas, para cuidar da logística desses tem toda trânsitos. uma logística para você pegar a maconha que vem pela fronteira do Paraguai, Mato Grosso, e vai alcançar até Belém do Pará. Tá. Então ela circula, e isso mostra um poder de crime organizado efetivamente. E você tem toda essa estrutura, portanto, organizada, você tem chefia, tem hierarquia, tem funções organizacionais, como relações internacionais, a questão da exportação, a questão da lavagem de dinheiro depois, transformar esse dinheiro obtido da ação criminosa, ilícito, geralmente coloca em construção civil, em rede de posse de gasolina, são locais que têm um pouco mais de facilidade de pegar o dinheiro do crime e transformar ele no dinheiro limpo. Precisa de um departamento jurídico, porque os membros tem os advogados, Sim. Todos eles têm, o PCC chama da sintonia dos gravatas, que são os advogados que eles têm. Não precisa formar advogado do PCC, eles compram. Não precisa alguém do PCC entrar na polícia, eles compram policiais. Então, todo crime organizado tem policiais da folha de pagamentos. Não, não é crime organizado. Pode ser jogo do bicho, tem outras estruturas interessantes, porque uma boa parte desse crime ele se vale de recursos que geram muito dinheiro. O que gera muito dinheiro? Droga. Mas a droga é complicada. Você tem comprado em outro país, uma parte você vende aqui no Brasil, outra parte você exporta. 1 quilo de cocaína você compra na Bolívia a base de $5.000. Você vende na Europa 30, 40 mil dólares. Então o investimento é muito lucrativo. Ele pode chegar a $100.000 no Japão, lá na Ásia. Zé Vicente, para o nosso telespectador brasileiro, a gente pode dizer que o crime organizado hoje atua em todo o Brasil, em todos os municípios do Brasil, ou ele ainda é um fenômeno restrito a grandes centros urbanos, com bases nos centros logísticos, digamos assim, portos, aeroportos, rotas, estradas, ferrovias, em função do principal delito que eles têm interesse, que é o crime internacional de drogas, né, o narcotráfico internacional. Hoje o crime organizado se ramificou por todos os municípios e atua desde a droga até o gás, o transporte público, enfim. Como você vê o crime organizado no Brasil interagindo com a população brasileira hoje? O crime organizado trabalha com mercados. Com mercados em geral. Ele tem um produto, tem uma demanda, um público consumidor. Esse público consumidor, naturalmente, são as pessoas que usam a droga. Os que usam droga. Usam drogas. E esse público geralmente está nos grandes centros urbanos. Tá. Ele tem uma grande massa de população, fica mais fácil, inclusive, para ele não aparecer tanto na medida que as pessoas que estão lidando com a droga, vendendo a droga, distribuindo a droga, elas estão no meio de uma enorme multidão. Nós temos uma cidade como São Paulo que tem a população de Portugal inteira. Mas você está falando da droga. Então isso tem a ver Sim. com o consumidor de droga. Consumidor de droga. Você falou do jogo do bicho. Tem a ver com a pessoa que gosta de fazer sua fezinha no bicho. E sonhou joga. com o animal e joga. Agora, quem compra um produto na rua, um produto pode ser falsificado, ou contrabandeado, isso tem a ver com esse crime organizado tem que haver também. Mas são, vamos dizer, linhas de atuação da mesma organização, são organizações diferentes, elas interatuam. A pessoa que traz o contrabando da China é a mesma que traz a droga do Paraguai, a distribuição é a mesma, porque chega no mesmo tipo de mercado. Como é que é isso? Olha, tudo que der dinheiro por ações ilícitas interessa ao crime. Tá. O Comando Vermelho, por exemplo, ele detém o monopólio da venda de cigarro paraguaio no Rio de Janeiro. Tá. É um ótimo negócio. Ele também atua na venda de produtos oriundos dos roubos de carga.
Comando Vermelho é especialista em transformar roubo de carga em mercadoria. Quer dizer, aquele caminhão que é saqueado na estrada e é levado para algum depósito clandestino e depois aparece uma promoção no mercadinho da esquina. Aquilo lá não é por acaso. Agora vamos dar uma olhada no tamanho desses mercados ilícitos. O conjunto de drogas, a maconha, a cocaína, basicamente, tem drogas sintéticas também, estão entrando de outros países, já começa a ser produzida por aqui. Um levantamento feito há uns 5 anos, mais ou menos, por uma comissão da Câmara Federal, juntaram especialistas, foram analisar todas as apreensões, fizeram projeções, inclusive para possível legalização de drogas, etc. O mercado, há 5 anos atrás, não deve ter sido muito maior que isso hoje, digamos 50% a mais, mas foi calculado em torno de 12 milhões de reais, 12 bilhões de reais. 12 bilhões de reais, ano. É o mercado todo o conjunto de drogas, maconha, cocaína e drogas sintéticas, basicamente. Tá. Algumas drogas, heroína não aparece muito por aqui. Droga sintética, a gente está falando de metanfetamina, LSD, basicamente, LSD, essa droga conhecida que aparece nas noites por aí. Tá, que é uma droga mais peculiar, mais típica do ambiente urbano, né? Do jovem, classe média, que vai para balada. Na atividade típica de jovens. O grande consumidor são jovens. 12 bilhões. Vamos exagerar que tenha crescido 50%, estaria em 18, 20 bilhões. O jogo, de maneira geral, o jogo clandestino, uma avaliação feita uns 3 anos atrás, mais ou menos, quando estava em andamento as análises para a legalização do jogo no Brasil, era calculado na época em torno de 20 bilhões. Hoje, que era movimentado pelo jogo clandestino. Jogo do bicho, máquinas caça-níqueis, cassinos clandestinos. Só para você ter uma ideia, a estimativa na época, hoje deve ter mais, 500 mil máquinas caça-níqueis do Brasil. Então não estamos falando em 5 mil, estamos falando em 500 mil. E onde tem uma máquina, portas abertas em botecos por aí, com certeza algum policial daquela região está sendo pago. Zé Vicente, esse ponto é muito importante, porque recentemente tomamos conhecimento do enorme gasto nessas loterias, jogo do tigrinho, as bets, né? Que é um novo nome dessas apostas, e como isso tem desfalcado a renda das famílias mais pobres, até as que usam, são as que recebem Bolsa Família, caracterizando um fenômeno social de graves proporções. E um outro aspecto interessante da criminalidade e que tem muito a ver com a norma, né, e como a lei interage com a população em geral é do contrabando, né, Zé Vicente? Você falou do cigarro contrabandeado do Paraguai, que é uma droga legalizada, mas nós temos outras modalidades de contrabando que estão muito próximos da população em geral e que a população às vezes nem percebe que, por adquirir produtos contrabandeados, acaba participando do crime organizado, né? Validando aquela atitude ilícita. E, enfim, você poderia falar um pouco mais sobre isso? O crime organizado e o contrabando no Brasil. Qual é o tamanho do contrabando anual estimado? A gente falou de droga, 20 bilhões por ano, é um número estrondoso. Jogo ilegal, 20 bilhões por ano. O contrabando, quanto é? A estimativa do contrabando da ordem de 100 bilhões. De reais por ano? De reais por ano. No Brasil todo? No Brasil todo. Uau. E é um impacto muito grande, o impacto, sobretudo, em cadeias produtivas nacionais que são impactadas pelo contrabando. Isso destrutura a indústria, destrutura a produção, né? Você reduz empregos, reduz a coleta de impostos, a arrecadação de impostos, e são dezenas de bilhões. Mas um aspecto interessante que o crime organizado é realmente um grande problema. O que o Brasil tem a fazer com isso? Afinal de contas, o governo... O presidente Lula chamou os governadores que vamos fazer alguma coisa em conjunto aqui. Vamos mexer na Constituição. Vamos, se está faltando mais lei, não é bem assim. O que nós percebemos, afinal de contas, o que o governo federal tem a fazer? Eu vi um jornalista recentemente falando, mas a segurança está toda na mão dos governadores. Não é bem assim. O governador do Rio de Janeiro, que é um estado que sofre muito com as 3 grandes facções e mais as milícias que ele tem lá, esse ano já apreendeu mais de 500 fuzis, são armas de guerra. Né? Fabricadas no Brasil? Não, fabricada fora. Tudo contrabandeado. A droga vem de fora, as armas de guerra vêm de fora, a munição vem de fora.
O contrabando vem de fora. Só que quando chega no Estado, ele passa a ser um problema do Estado. Enquanto isso, quando passou pelas fronteiras, de quem que era o problema? Do governo federal. Sim. Ele tem Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, tem as Forças Armadas, tem a Receita Federal, tem Tem a vigilância sanitária. Tem todas as estruturas de fronteira. Sim. E depois todo esse material que vai dar poder para as grandes facções, ele começa a andar pelo Brasil. Se vai do estado para o outro, é governo federal. É crime federal. É Quando Polícia cruza Federal. a fronteira estadual, vira crime federal. Sim, é crime Isso é transnacional. importante. Então, esse é um papel que deveria estar sendo devidamente compartilhado, o governo federal cuidar das suas estruturas para não deixar esse material chegar nos estados. Sim. Quando chega nos estados, daí leva o problema lá dentro dos estados, com esse material. Por isso que hoje nós temos uma necessidade muito séria de articular as ações federais com as ações estaduais, e a gente pergunta, por que não fizeram isso antes? Onde está falhando? Porque, obviamente, quando se fala, precisa de inteligência. Inteligência é informação. Hoje, todo mundo fala, não, está faltando inteligência. Nós estamos precisando de bancos de dados a respeito quem são os criminosos que atuam em São Paulo, Rio de Janeiro e no Banco Nacional. Nós temos um Banco Nacional de Dados? Temos. Ele funciona? Ele veio sendo desenvolvido. O problema é que quando... Quer dizer, até pouco tempo eu tinha um RG da Bahia, eu podia tirar outro RG no outro estado, não tinha cruzamento dessa informação, a pessoa tinha vários RG, o criminoso, né, o mal intencionado, tinha uma identidade falsa e conseguia atuar em várias partes do país. Isso foi sanado? Não sanado. Esse é um empreendimento que não se esgota, na verdade, né, Alberto? Porque eu conversei com o major que ajudou a fechar praticamente esse projeto chamado Cortex, está no governo federal, junto à Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça. Ele integra bancos de criminosos procurados. Então, aqueles condenados que estão à solta, portanto, são os procurados, os que já foram condenados estão presos, os carros foram roubados, as armas roubadas. Então, todo esse grupo de informações, banco de dados, eles se interagem, de tal forma que o juiz, quando vai condenar um sujeito aqui em São Paulo, ele pode perceber através de uma consulta desse banco de dados se esse sujeito já não foi condenado lá no Ceará. Então não é mais primário, então eu posso prendê-lo já aqui sendo um reincidente, que é isso só hoje? um agravamento. Isso desde quando? Isso já tem há uns 5 anos, pelo menos. O que eles estavam fazendo ultimamente seria colocar as fotos dos criminosos para fazer um reconhecimento facial em algum momento. E estavam, quando terminou o governo anterior, o governo Bolsonaro, onde esse major estava trabalhando na época, eles estavam solicitando ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral, para encaminhar as impressões digitais que as pessoas fizeram para o cadastramento para voto. De tal maneira que um policial pega um RG do sujeito, não sabe se o RG é correto ou não, está com o nome incorreto, um RG falso, mas tem a fotografia do sujeito ali no celular do policial. Os policiais hoje usam o celular também da própria instituição policial. E coloca o dedinho lá para conferir. Então tem múltiplas fontes para conferir um criminoso procurado. Aí vem um aspecto importante, que é só para salientar também, Alberto. Mas é a Polícia Federal, ou aquela polícia que faz a grande investigação, que cuida da segurança das nossas cidades? Não é. 80% da segurança da nossa cidade é daquela viaturinha, aquela patrulhinha que está nas suas ruas. Você falou que é preciso ter uma coordenação entre o Estado e o federal, né? O estadual e o federal, porque o estadual é que tem a responsabilidade precípua, né? Primeira, da segurança pública, mas o federal também tem responsabilidade. Sim. Agora, o crime acontece na cidade, o crime acontece na rua, na praça. A população não vai procurar o governador nem o presidente da República, ela vai falar com o prefeito, com o vereador, com o líder comunitário, com a sociedade do bairro, porque o crime se dá na cidade. Qual é o papel da cidade nisso, do município? Não, isso dá uma grande discussão a respeito. A polícia hoje usa de muita tecnologia para colocar o seu patrulhamento. Só uma coisa, em outros países a polícia, tem casos de polícias municipais. Nos Estados Unidos ela é totalmente municipal. Ela é só municipal. Os estados têm uma polícia estadual, mas fazem basicamente polícia rodoviária de fronteira. Tá. Mas a cidade... E o federal tem uma polícia também que a gente vê em também filme, tem, FBI, o FBI, aquela coisa, a CIA, mas são para grandes crimes,
federais ou ações no exterior? Nos Estados né? Unidos tem umas 15 polícias federais. Tá, O FBI é uma delas. tá. Tem uma que só cuida de armas e tabaco, né? Foi porque botaram o tabaco no meio da A história. DEA, né? A É, Drug Enforcement Agency. Essa é a outra só de drogas, Tá. o DEA. Tem o ATF, que cuida de armas, Tá, tabaco e tal. tá. Tem uma quantidade enorme. Mas o crime Tem que a polícia do afeta... Tesouro. Tá, o crime que afeta o cidadão, o roubo, o É o crime furto, da rua, da é a esquina. cidade que cuida. É ela que cuida. É aqui, quando a gente vê o seriado lá, né? Nova York, é o policial da cidade de Nova York. Sim. Não é a polícia militar ou a polícia civil do estado de Nova York. É a cidade de Nova York. Isso é importante saber, né? Sim. Mas aqui o modelo brasileiro, como é o modelo da Alemanha, como é o modelo da Índia, é polícia estadual. Tá. Na França, na Espanha, em Portugal, é uma polícia nacional. Tá? Não é nem municipal. Embora tenha uma polícia... Portugal são 10 milhões de habitantes, né? Um país menor. É menor né? que a cidade de São Paulo. Pois é. Né? E tem lá, tem duas polícias lá, pelo menos. Né? Mas são polícias nacionais. Tá. Na França tem duas polícias. Tem uma polícia nacional e uma polícia militar, que é a Gendarmeria, que também cuida de cidades pequenas, fronteiras e estradas. Mas esse modelo nosso, ele está funcionando razoavelmente bem. Em alguns lugares os índices são europeus, digamos assim, né? São Paulo e Santa Catarina, de certa forma, se deslocaram um pouco do padrão brasileiro. Então, o padrão de quantas pessoas são assassinadas por 100 mil habitantes em São Paulo, na cidade de São Paulo, está abaixo de 5. Na cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo. No município, 12 milhões de habitantes tem a cidade de São É Paulo. praticamente o mesmo índice de Nova York. Tá. Se bem que a gente tem uma variação por bairro, por zona da cidade. Tem né? variação por bairros, mas você pegar a maioria das cidades do interior de São Paulo, por exemplo, nós estamos com índices de a cidade acima de 100 mil habitantes, índice na faixa de 2, 3 mortos por 100 mil habitantes. Por ano. Por ano. Quer dizer, uma cidade de 300 mil habitantes, a gente está falando de 6 a 10 assassinatos por ano. Sim. O que é um número pequeno para qualquer padrão internacional. A cidade de Washington, né, eu visitei a polícia de Washington, ele está na faixa de 15 mortos por 100 mil habitantes. É quase 3 vezes a cidade de São Paulo. Tá. Você vai à cidade como New Orleans, que é uma cidade bonitinha, de muito jazz, lá chega a 40 mortos por 100 mil habitantes. Detroit, mesma coisa. São cidades violentas nos Estados Unidos. A gente vem caminhando razoavelmente bem nesses estados do sul, sudeste. Nós temos os problemas, sim, de crime organizado. O Rio de Janeiro, embora os indicadores não sejam tão expressivos, mas a qualidade da segurança do Rio de Janeiro é muito problemática. Qualidade da segurança. A segurança. Há 20 anos atrás... Do estado do Rio de Janeiro. Do estado do Rio. Tá. Há 20 anos atrás, o Rio de Janeiro tinha 9 áreas com presença dominado por grupos armados. 20 anos depois, são quase 20, são 19 territórios comandados, controlados por grupos armados. Quanto isso dá da participação territorial do Estado? Não, mais de 50%. Mais de 50% do Estado do Rio de Janeiro está sob o controle do crime organizado. Influência ou controle? Influência. Algumas né? com mais controle. Tá. Por exemplo, nós temos lá o Complexo da Maré. Maré tem 16 favelas, 140 mil habitantes. Né? Tem entidades sociais vigorosas atuando na prevenção. Mesmo assim, tem os três grandes grupos do crime organizado no Rio de Janeiro, eles brigam entre si e tem um batalhão da PM que briga com os outros três. Do Complexo da Maré. Complexo da Maré. Quem não é do Rio de Janeiro, muita gente nos assiste. Qual mais ou menos é o tamanho do Complexo da Maré? Você tem essa ideia do dado? É 140 mil habitantes. 140 mil pessoas, é um adensamento, vamos dizer, uma grande comunidade que algumas pessoas chamam de favela, ou moradia de baixa renda, bem aglomerada, né? As pessoas moram muito perto. E ali a gente tem 3 facções que disputam na bala, no chumbo, né? Não tem acordo. Impondo para a população aquela fidelidade à sua facção e exercendo poder por meio da violência. Ali o Estado tem dificuldade para entrar. Muita dificuldade. E o pior é que o Rio de Janeiro não conseguiu ajustar uma estratégia de contenção de crimes em muitas das suas áreas. Eu falo muito de uma favela chamada de Jacarezinho. Tem 40 mil habitantes. No espaço de 14 anos, a polícia fez 289 operações. Com 186 mortos. 2007 até 2020. Eu fico imaginando o seguinte,
Acho que depois da 30ª operação, não era para virar um paraíso lá, o bandido não ia voltar mais lá. A polícia entra, atira e mata. Deve ser um lugar muito interessante para o Bom, crime, né? então talvez depois da 90ª operação, não ia ter mais bandido lá. Não, fizeram quase 300 operações. Então a ideia da polícia toda paramentada, cara pintada, roupa camuflada, capacete, fuzil, entrar, a gente já sabe, Alberto, que não é, desculpa a expressão, não é na porrada que se resolve segurança. Não é por aí, né? Não. Então a contenção... Isso é enxugar gelo, né? Exatamente. Ou derreter chumbo, vamos dizer assim. Esse é um problema que nós estamos vendo, a dificuldade que algumas polícias vão bem, a gente percebe quanto mais inteligência, quanto mais informação, quanto mais treinamento, menos força a polícia vai usar. Tá. E tem que saber usar a força. É preciso estar preparado para o uso da força. Sim, a força é necessária. Mas o que nós percebemos, só mencionou para a gente, indo para o fim desse nosso papo, é que a polícia hoje, ela mapeia a quantidade de boletim de ocorrência que existe na esquina da Paulista com Augusta, roubo de celular. Então ela sabe onde estão acontecendo as coisas. Tá. Dia, hora e local de cada tipo de crime, então ela posiciona o seu patrulhamento lá antes que ele aconteça. Preventivamente. Essa é a prevenção. Com base na informação, e essa informação cada vez mais é útil e é utilizada para uma atuação inteligente da polícia. Sim, só que daí veio uma pergunta, mas por que esse local se tornou de interesse dos criminosos ali? Aí a prefeitura tem que estar na parada. Ok. Nós sabemos, por exemplo, que a iluminação tem um papel fundamental na redução da violência. Perfeito. Quero agradecer muito, Coronel José Vicente da Silva. Nós fizemos aqui uma grande varredura, um grande mosaico dos temas ligados à segurança. Fomos para o crime organizado, agora encerrávamos com a questão do urbanismo, tratamos do narcotráfico, do contrabando, tratamos do jogo, tratamos dos tipos de crime, tratamos do homicídio, tratamos do tráfico de drogas, lidamos com os conceitos de segurança propriamente ditos. E cremos que é com essa habilidade que nós procuraremos ter aqui nesse programa de entender a segurança pública como algo que exige ciência, exige conhecimento, exige gente capacitada para falar dela, pensar sobre ela e traduzir isso para a nossa massa espectadora. A IPTV já hoje alcança mais de 12 milhões de lares por todo o Brasil, 36 milhões de telespectadores aproximadamente, canal 579, banda KU, canal 23, Nova Parabolic Sky, www.iptv.com.br, Instagram e YouTube no IPTV Oficial. Eu sou Alberto Pfeiffer, coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional, DSI, da USP, da Universidade de São Paulo, que é o órgão que vai ajudar esse programa a trazer convidados tão brilhantes como o Coronel José Vicente da Silva, que eu muito agradeço a presença aqui hoje, José Vicente, convidando a todos e a todas para o nosso próximo programa. Até lá!